Super Esporte ao vivo nessa terça-feira, 29 de abril de 2014, dia de Champions. Sim, sim. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. Bayern de Munique ou Real Madrid? Quem será que leva? Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam hoje na Allianz Arena, de olho numa vaga na grande final da Champions League 2013-2014. Na partida de ida, os blancos levaram a melhor. Vitória por 1-0 no Santiago Bernabéu, o que faz com que os espanhóis joguem por um empate no duelo de logo mais na Alemanha. Nós temos uma pequena vantagem, mas nada além disso. Sabemos que a partida vai ser muito difícil e não somos tão estúpidos assim a ponto de acharmos que já estamos na decisão, disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. É um partido muito difícil. Gareth Bale, recuperado de uma forte gripe, deve ser confirmado no time titular ao lado de Cristiano Ronaldo. Entre os bávaros, o professor Pepe Guardiola faz mistério quanto aos 11 que iniciam um confronto diante do Madrid. Para o jogo na Allianz Arena, o técnico espanhol ainda não definiu a estratégia que será utilizada. Na semana passada, Guardiola começou a partida diante da equipe merengue com Rafinha na lateral e Lan no meio. Na segunda etapa, colocou Martínez de volante e recuou o capitão da equipe. Foi justamente a partir desta mudança que o time foi mais perigoso. O que está praticamente certo no Bayern de Munique é a presença de Mandzukic no comando do ataque. Em algumas oportunidades, Miller ocupou a função de centroavante, mas a dificuldade em criar chances de gol se mostrou evidente. Fernando Gavini, muito boa tarde. Bem, Anitta? Bem, e você? Tudo beleza. Então tá bom. Jogaço hoje, hein? Pois é, já parece meio... Eu me sinto um pouco assim com aquele frio de Copa do Mundo, sabe? Na barriga. Mas é contagem regressiva mesmo para um jogo como esse, que tem muitos ingredientes, né? O Bayern de Munique escalando o Mandzukic é uma coisa interessante, porque o Guardiola não costuma jogar com o centroavante de origem, gosta de jogar com o falso 9, jogava assim no Barcelona, vai tentar chegar a conquistar essa vitória sobre o Real Madrid. É difícil até de prognóstico. Eu gostaria de ver o Real Madrid numa final de Champions, gostaria de ver o Cristiano Ronaldo numa final de Champions, mas derrotar o Bayern de Munique dentro da Allianz Arena é muito complicado. Agora, a seu favor, o Real Madrid tem o Iker Casillas com a melhor média de gols da história dele. Tem só apenas 10 gols ele sofreu em 23 partidas, menos de meio gol por jogo. Tomou 9 gols em 11 partidas na Champions, 1 gol em 9 partidas na Copa do Rei, que é uma competição mais fraca, e pela seleção espanhola não sofreu nenhum gol em 3 jogos. Se depender do Casillas, o Casillas não tomar gol, o Real Madrid chega à decisão. E o Bayern de Munique tenta um feito histórico. Depois de 16 anos, pode ser o primeiro time a chegar a 3 finais seguidas de Champions. A última vez foi a Juventus, em 94, vice-campeão, 95, vice-campeão, 96... Não, contrário, 96, campeão, vice 97 e 98. Muito bom. Já que a gente está falando de Champions, etc., eu queria que você falasse também sobre a história do racismo que rolou com o Daniel Alves. Teve já um desdobramento para o torcedor, né, que fez isso. O Villarreal anunciou que o torcedor que jogou a banana no campo foi punido, teve retirado dele o carnê de jogos, não pode mais assistir os jogos do Villarreal e não pode mais entrar no estádio. Agora, o que eu achei muito legal foi a atitude do Daniel Alves. Não só ali no momento, uma coisa super natural que surpreendeu todo mundo quando ele pegou a banana e comeu, mas o que ele escreveu depois. Ele escreveu primeiro falando sobre isso, foi muito legal, inclusive citando músicas da MPB brasileira. E o que ele colocou depois, que não interessa esse cara ter sido punido pelo clube, que o bacana seria mostrar a foto dele e dizer quem é. Olha aqui, ó, é esse o banana que jogou uma banana em mim. Muito bem, a gente vai para o intervalinho, tá? Mas é coisa rápida. Eu e o Gavini, a gente já volta com notícias do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que não conta mais com o Allan Kardec no elenco. É verdade, a gente já volta. Sim, o Super Esporte está de volta para a gente falar de um velho ídolo corintiano, Marcelinho Carioca. Ontem, no Parque São Jorge, em evento promovido pelo Corinthians, o eterno Pé de Anjo relembrou momentos históricos que viveu com a camisa do Timão e contou casos polêmicos e pesados dos bastidores do mundo da bola. A reportagem é de Alexandre Silvestre. Luzes, câmera,
a ação. O personagem central dessa produção, realizada no auditório do Parque São Jorge, é Marcelinho Carioca. Primeiro, o Pé de Anjo gravou um documentário sobre o Corinthians que será exibido no exterior, ideia da viúva do Dr. Sócrates. Depois, o ídolo da Fiel participou de um talk show, de um bate-papo com os torcedores presentes para relembrar 2 conquistas do Alvinegro, ocorridas em 1995. Campeão paulista em cima do arquirrival Palmeiras e da Copa do Brasil, superando o Grêmio. E nós fomos o primeiro clube de São Paulo a conquistar a Copa do Brasil, em 95. E onde nós tivemos um embate, um confronto muito forte com o Grêmio, que tinha um timaço. Longe dos holofotes, atrás das cortinas, o ex-jogador deixou o passado para escanteio e analisou o pontapé inicial de uma nova era para o Corinthians com a construção do estádio em Itaquera. A gente só jogava na casa dos outros, né? Então as pessoas até brincavam, falavam assim, poxa, vocês... Ou de aluguel. Ou de aluguel, exatamente. Falavam assim, poxa, vocês não têm a mesa para vocês poderem comer. Sempre está na casa do vizinho pedindo comida. E hoje nós temos a nossa casa. Lógico, é Hollywood, né? Então você se acostuma rápido e fácil. Arena Corinthians ou Itaquerão? Pros mano, pros loucos, Itaquerão. Não e pro Carioca, Marcelinho? Não, eu acho que a Arena Corinthians, mas lá dentro sempre vai ser Itaquerão também. Mas acho que fica mais bonito a Arena Corinthians, porque do jeito que tá Hollywood, é a Arena Corinthians. Mas o corintiano não pode ficar fresco também agora, hein, Marcelinho? Pode chamar de Itaquerão, que não ofende. Não pode, de maneira nenhuma. Com a gente não tem essas paradas não, mano. Nós somos do outro lado, nós não somos dali não. Nós somos lá do gueto, mano. O Marcelinho Carioca aproveitou essa noite de muito saudosismo para fazer uma revelação exclusiva à TV Gazeta. Na época, ele jogava pelo Flamengo. Eu lembro, eu era novo no Flamengo e uma festa na Itália. Acabou o jogo, nem festa na Itália. A gente estava no hotel e eu e Marquinhos, a gente curioso e tudo, e a gente querendo saber o que estava acontecendo no outro quarto. Um quarto que tinha música, fumaça e tudo que é jeito. E a gente curioso, daqui a pouco colocando a cabeça assim, aí lá, batia na porta, voltava escondido. A gente ia achando que era beldade e tudo, e nada, daqui a pouco saiu Casa Grande lá dentro. Saiu o Casão, aí me viu escondido, aí tranquei a porta, ele bate na porta. Ele falou, Marcelinho, abre aí. E eu com medo, falei, Marquinhos, não abre. Ele, abre aí, rapaz. Aí nós abrimos, ele falou, o que vocês querem saber? O que vocês querem ver? Aí eu falei, não, vocês foram lá bater na porta, eu vi. Ele falou, vem cá então. Aí ele pegou na minha mão, pegou no Marquinhos, e levou. E quando abriu a porta, fumaça de tudo que é jeito. E, enfim, várias coisas que eu vi ali. Só que a atitude dele, ele falou assim, ó, eu vejo vocês treinando, eu vejo vocês se aplicando, e eu sei que vocês vão ser grandes jogadores de futebol. Mas para ser grande atleta profissional de futebol, vocês não podem usufruir dessas coisas aqui. Eu nunca falei isso, mas quando perguntou do Casa Grande, veio na minha cabeça. E eu fiquei meio que assustado e tudo, e depois eu fui entender aquela dificuldade que ele passou, né, com drogas e tudo, eu fui entender já isso lá atrás, em 93, porque ele passou muitos anos na Itália. Depois, no outro dia, a gente acordou meio que assustado no café e nós fomos agradecer ele. Eu dei um abraço nele, um beijo gostoso nele e falei, Casão, o que você está me falando, meu pai sempre me falou, mas eu nunca tinha visto o que eu vi. Ele falou, então vocês nunca mais vão ver nada. Vocês nunca mais vão pegar esse caminho, porque esse caminho aqui é caminho de morte, é caminho de destruição. Eu quero que vocês vão para o caminho da vida e do sucesso. E eu achei aquela atitude dele fantástica. Fantástica a atitude do Casão, fantástica a reportagem do Alexandre Silvestre. Chega mais, Gavas, porque você vê, foi uma coisa que nunca mais ele esqueceu. Sabe assim, quando você tem criança e a criança quer xeretar e não sei o que, você quer dar um susto, você quer ver? Então, vem aqui, vem ver. Não pode, entendeu? Não façam. São detalhes que acontecem muito no mundo do futebol. Não que isso aconteça. Não só no futebol. Sim, eu não falo nem o fato de drogas, mas tem muita coisa que acontece no mundo do futebol que a gente não fica sabendo. O Muricy costuma dizer que a imprensa sabe 1/3 das coisas que acontecem no mundo do futebol, que vem à tona, que as coisas ali por trás, pouca gente sabe, pouca que a gente descobre. Inclusive o seu Marcelinho, tem muita coisa que ele podia contar pra gente aí, já que tá revelando as coisas
coisas do Casagrande, porque não conta porque ele brigou com o Luxemburgo, qual foram os motivos reais dessa história, primeiro afastamento dele do Corinthians, tinha bastante história interessante. Já ouvi falar algumas versões, mas seria legal ouvir da boca de quem aprontou ou não o que realmente aconteceu. Não, mas eu acho importante ele relembrar, ele comentar e a gente falar também sobre isso. Casagrande que já superou, está bem cuidado, está bem acompanhado, escreveu o livro dele, né, para servir de exemplo a quem interessar possa, um baita livro. E eu acho que é isso, né? E dizem que não contou tudo no livro, hein? Não contou tudo. Tem coisas aí que eu já soube de amigos que ele não pôde publicar. A gente que trabalha nesse meio, a gente sabe muito bem tudo o que acontece, né, Gavine? É melhor também a gente não falar. Bom, o Corinthians já está em Manaus, onde amanhã vai enfrentar o Nacional do Amazonas pela Copa do Brasil. E Osmar Garrafa acompanhou o último treinamento do Timão aqui na capital paulista ontem, hein? Diga lá, Garrafa. Boa tarde, Anitta. A delegação do Corinthians já está em Manaus. Amanhã, o Timão joga pela Copa do Brasil contra o Nacional. E a ordem do técnico Mano Menezes é esquecer o bom início de Campeonato Brasileiro e focar agora na Copa do Brasil. Se não me engano, são 4 horas de voo, mas não sei se esse mês a gente pode sair na frente, porque ritmo de jogo é outra coisa. Mas claro que nós treinamos muito forte e acho que estamos prontos. A gente tem que chegar lá e fazer o nosso objetivo, que é sair com os 3 pontos. Vale lembrar, Anitta, que na partida de amanhã, se o Corinthians bater o Nacional por 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo da volta e ficaria com uma folga na tabela do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo é tentar sair com a vitória, mas claro que não seria um mau resultado já tentar sair de lá classificado, que aí a gente teria mais uma semana de treinamento, de descanso, então com certeza é o nosso pensamento, mas com todo respeito ao time adversário, então a gente vai buscar a primeira vitória. Sobre o time, o único problema de Mano Menezes para esta partida é Renato Augusto. O jogador, ainda no departamento médico, não viajou com a delegação para o Amazonas. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Super Esporte. É a semana complicada para o Corinthians, Anitta. Vai para Manaus jogar contra o Nacional, depois vai para Chapecó no final da semana jogar pelo Campeonato Brasileiro. Praticamente do Oiapoque ao Chuí, o Corinthians vai ter que viajar para jogar essa semana e vai reencontrar lá em Manaus um personagem importante da história do Corinthians, pro lado negativo, que é o Carlinhos Bala. Em 2008, o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil contra o Sport, venceu o primeiro jogo por 3-1, Carlinhos Bala, o Corinthians vencia por 3-0 o jogo, o Carlinhos Bala deu o passe por Enilton fazer o gol, e quando acabou o jogo, o Carlinhos Bala falou, esse é o gol do título. Pô, o Corinthians chegando de 3-1 o primeiro jogo, ia pro segundo jogo lá pra Ilha do Retiro, enfrentar o Sport, e ele falou que era o gol do título, o Corinthians podia perder por 1 gol de diferença, e não é que dito e feito aconteceu, o Sport no jogo de volta venceu o Corinthians por 2-0 e conquistou o título da Copa do Brasil de 2008. Escuta, tem como soltar a vovozinha, nossa vovó pelada? Ê, vovó! Eu quero saber o seguinte, porque o Guilherme falou que não vai usar essa história, o jogador do Corinthians, disse que não vai usar essa história do voo, do cansaço do voo e tudo mais, como desculpa, que eles vão entrar em campo com força total. Você acha que dá já para eliminar? Acho que dá, né, para eliminar esse jogo. É possível eliminar, mas não é fácil. E até os exemplos que a gente tem visto nos outros jogos da Copa do Brasil, não é tão simples assim. O jogo vai ser legal, vai ser na Arena Amazônia, local da Copa do Mundo e tal. Por exemplo, São Paulo sofreu com o CRB semana passada. Sim, você falou, você cantou a bola, aliás. É um jogo que eu acredito que seja possível eliminar o jogo de volta, mas todo cuidado é pouco, o jogo fora de casa, a viagem é longa, não tem como dizer que não é, 4 horas de voo. Sim. Mas o Corinthians ficou 1 mês treinando, né? 1 mês descansando depois do Campeonato Paulista, não tem que reclamar de cansaço, tem que jogar bola e voltar a jogar bola, porque não tem jogado. Tanto é que o Mano Menezes resolveu levar todo o time para Manaus, porque o time está precisando mesmo de jogo. Por mais que esteja bem no Campeonato Brasileiro, empatou fora, ganhou do Flamengo, o time não está mostrando bom futebol ainda não. O jogo contra o Flamengo, inclusive, quando ficou com 1 a mais em campo, jogou pior que o Flamengo. É que o Flamengo não conseguiu fazer o gol. O Cássio acabou tendo mais trabalho do que o Felipe. Manaus, que é onde eu peguei minha cachorrinha, né? Manauara. A Manauara, a nossa cachorra querida. Olha, gente, acabou aquela novela das 9. Acabou. O Allan Kardec não é mais jogador do Palmeiras. Ele foi mesmo para o tricolor paulista.
A notícia, né, Gavini, que a torcida palmeirense tanto temia, foi dada, não é isso? Foi dada ontem pelo presidente do São Paulo, em coletiva que foi realizada na Academia de Futebol. Eu estive lá para acompanhar. Vamos ver. O Palmeiras se prepara para mais um treino. Mas entre os comandados de Gilson Kleina, falta alguém, cuja ausência o presidente do clube convocou uma entrevista coletiva para explicar. Venho aqui comunicar que Allan Kardec não é mais jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. As negociações entre Palmeiras e Allan Kardec começaram em fevereiro. E segundo a diretoria do Verdão, a conclusão estava próxima. Mas as conversas terminaram a partir do momento em que o São Paulo entrou na jogada. No sábado, eu fui comunicado pelo staff do jogador, mais precisamente pelo seu pai, que não havia hipótese alguma do Allan continuar no Palmeiras, pois ele já havia se apalavrado, dado sua palavra ao São Paulo Futebol Clube. Diante disso, perguntei se não havia a possibilidade do Palmeiras ter acesso à proposta para eventualmente estudar uma possibilidade de cobrir a proposta do São Paulo. Ele disse que a única hipótese do Allan Kardec continuar no Palmeiras seria rompendo com ele pai, porque ele não administraria mais a carreira do filho, pelo fato de já ter dado sua palavra ao São Paulo Futebol Clube. Ele não voltaria atrás, independente da proposta que o Palmeiras fizesse. O Allan Kardec não continua no Palmeiras porque ele não quer, porque nós não mediríamos esforços para manter o jogador no clube. O São Paulo foi extremamente antiético, como isso não é um privilégio do Palmeiras. Eu acho que se você perguntar para outros clubes no Brasil, vão te falar o conceito que tem o São Paulo. Isso acontece desde a base. Antes da entrada do São Paulo no negócio, o Palmeiras já tinha arrumado um investidor para pagar 4,5 milhões de euros ao Benfica pelos direitos do jogador. Faltava apenas o acerto salarial. A diferença entre o pedido de Allan Kardec e a oferta da direção era pequena. O problema é que um time entra na negociação de uma maneira absolutamente antiética. O Allan Kardec era jogador do Palmeiras, sob contrato, um dos principais jogadores titulares do clube e com uma negociação em curso. E aí entra um time fazendo uma proposta e o staff do jogador achou por bem aceitar a proposta. Eu não sou bonzinho, mas eu não sei jogar esse jogo sujo que algumas pessoas jogam. As torcidas, elas não têm que ficar se estapeando na rua por causa disso. Mas que o exemplo tem que partir de cima, e com esse tipo de atitude é muito difícil você ter um bom relacionamento. Estou falando, desde os anos 40, quando tentaram roubar o Palestra Itália do Palmeiras, desde os anos 40, quando influenciaram ao Palestra Itália mudar para a Sociedade Esportiva Palmeiras, a relação com o São Paulo ela é muito ruim, em nível de diretoria. Apesar das explicações de Paulo Nobre, o que fica para o torcedor é que o Palmeiras perdeu um de seus principais jogadores para o arquirrival. Uma perda difícil de ser reposta. O ano passado eu fui muito criticado por uma parte da torcida quando eu trouxe o Allan Kardec. Hoje, muitos dos que criticaram estão criticando a saída dele agora. E o que eu posso dizer para o palmeirense é que é nossa obrigação fortalecer o elenco. Nós estamos de olho no mercado de uma maneira geral, independente do caso do Allan Kardec. E que nós estamos buscando reforçar esse elenco, como sempre fizemos e sempre vamos fazer. E o reforço pretendido pelo Palmeiras, pelas primeiras informações que estão surgindo por aí, é o Borges, atacante que hoje joga no Cruzeiro, ex-São Paulo. O Palmeiras está esperando terminar a participação do Cruzeiro na Libertadores para poder iniciar as negociações ou tentar chegar a esse jogador. O problema é que o seu Borges ganha R$300 mil por mês, o Palmeiras não quis pagar 220 mil para ficar com Allan Kardec. Agora é uma história que não tem bonzinho. Por mais que o Palmeiras esteja aí posando de bonzinho e tal, também cometeu os seus erros. A grande mágoa do Palmeiras é que outros clubes tomaram atitudes diferentes da do São Paulo quando revelaram o interesse no jogador. O Corinthians procurou a diretoria do São Paulo.
O Grêmio procurou a diretoria do São Paulo, o Cruzeiro procurou, do São Paulo, do Palmeiras, perdão, procurou para informar, olha, nós temos interesse no jogador, quando vocês encerrarem as negociações, se não tiverem acerto, nós vamos entrar no negócio, vamos tentar fazer uma proposta e levar o Allan Kardec. O São Paulo não agiu assim, o São Paulo agiu na surdina, foi atrás do jogador e fez uma proposta. Mas também você pode... É ruim? É errado? Pode não ser a forma mais ética, mas não está errado. O que é agir na surdina para você? Não, o São Paulo não avisou o Palmeiras. Não avisou o Palmeiras. Foi por que também pode não ser a forma mais ética do mundo, mas não está errada. Por exemplo, vamos supor, Anitta Paes que está aqui, lindona, apresentando o programa do Super Esporte. De repente, outra emissora vem aqui e fala, Anitta, quero contar com o seu trabalho, te faz uma proposta. Me complica. E você, pela ética que eu sei que você tem, vai lá conversar com a dona Fátima, com o pessoal da televisão e vai falar, olha, me ofereceram isso tanto para ficar. E é uma negociação absolutamente normal, profissional. O que não aconteceu quando o São Paulo fez a proposta para o Kardec não foi conversar com o Palmeiras e dizer, olha, o São Paulo me ofereceu isso. Já fechou quando o presidente do Palmeiras soube. Já estava de saco cheio, né, Gatinho? Exatamente, aí é o outro lado da história, que aí é onde o Palmeiras erra na história. Porque o Kardec ganhava no Palmeiras 120 mil reais fora a produtividade. Sim. O Palmeiras, na primeira conversa, ofereceu 150 mil reais mais a produtividade. E o que o Kardec queria ganhar no Palmeiras era 270 mil reais, contando a produtividade. Sim. Então pediu de salário fixo 230 mil. O Palmeiras ofereceu 210, a diferença era de 20. E aí naquela conversa, vai e volta, 220 para fechar? Vamos fechar negócio? O Palmeiras topou, mas topou o Brunório e o Omar Feitosa conversando. Faltou Quando só o foi Paulo parar Nobre na mão do presidente, o presidente falou 220 não, 215. Por 5 mil reais ele não quis. E aí o pai do jogador, que é representante, também se chama Allan Kardec, falou não, chega. Por causa de 5 mil reais é mesquinhez. É falta de respeito. Resolveu já. abrir negociação com outros clubes. Fora a saturação, né? Fora que isso satura absurdamente a relação do jogador com o clube, né? Para entrar em campo nesse clima. Ele dizia abertamente que queria ficar no Palmeiras, que ele queria jogar no Palmeiras e que ele queria continuar no clube. Mas desgastou. Essa coisa de vai, não vai, desgastou. E aí, hoje pela manhã, no São Paulo, Miguel Aidar deu coletiva de imprensa falando sobre as coisas que o Paulo Nobre comentou ontem sobre o São Paulo, né? A falta de ética do São Paulo. Essa reportagem completa, nós vamos ter, o Adriano Dolfi estava lá, nós vamos ter no Gazeta Esportiva hoje às 6 horas da tarde. Mas dá pra gente já dizer alguma coisinha sobre o que o Aidar falou. O Aidar chamou o Paulo Nobre de juvenil. Disse que o Palmeiras está se apequenando. Ele chamou do quê? De juvenil. Opa, quase sai outra coisa, né? Juvenil. Não é juvenal, é juvenil. Ah, tá. E disse que o Palmeiras está se apequenando em virtude dessas manifestações desse tipo como a do Paulo Nobre. E lembrou de duas histórias que são interessantes, que fez parte dessa história o Brunório, que hoje trabalha no Palmeiras. Na época da Parmalat, o Palmeiras contratou o Antônio Carlos, aí usou como ponte o Albacete da Espanha, isso lá para 93, se não me falha a memória. Depois, em 95, quando o Cafu deixou o São Paulo e foi jogar na Europa, o Palmeiras fez a mesma coisa, foi tentar a contratação do jogador. Conseguiu contratar, trouxe para cá, a Parmalat comprou. Aí o São Paulo, para se proteger, tinha colocado uma multa se ele fosse para o time brasileiro. O Palmeiras fingiu que jogou no Juventude. 2 jogos ele ficou lá, depois o Palmeiras também deu chapéu. Vamos embora. Devolvendo o chapéu. Chumbo trocado não dói, vovó. Conclusão do futebol. Tá subindo tudo. Vambora, tchau. Chumbo trocado não dói, entendeu? Confira as novidades do mundo da bola no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.